paz a todos amados do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar sobre o tempo. Uma passagem muito conhecida que fica em Eclesiastes. Vamos analisar aqui um pouquinho, à luz da palavra, o tempo de Deus. E diz assim a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O Senhor colocou no meu coração que muitos estão aflitos até, preocupados com o tempo. E Ele trouxe ao meu coração uma palavra que diz assim: Ele estabelece o tempo. Deus muda o tempo e as estações. Ele só coloca no nosso coração aquilo que Ele já preparou. Porque primeiro Deus faz o preparo do vaso, né? E essa passagem está em Daniel. E eu fui ler a passagem e Daniel diz assim: é Ele quem muda o tempo e as estações. E então, analisando nesse tempo de Daniel, quando ele escreveu isso, ele estava em cativeiro na Babilônia. E ele foi para lá ainda jovem. E o tempo que eles passariam lá foi determinado por Deus, através do ministério do profeta Jeremias. E então ele sabia muito bem o que era o tempo de Deus e como Deus muda as situações através do tempo. E assim também Ele fez na minha vida. E numa madrugada como essa, Ele me levou a meditar sobre o quanto eu passei de situações que hoje eu analiso no tempo da minha vida, o preparo e como isso levou tempo. E hoje o tempo se tornou uma moeda preciosa, valorizada, né? Porque diz: eu não tenho tempo, mas o Senhor, Ele é Senhor do tempo. Então o que nós precisamos mesmo é confiar no Senhor, de que Ele determina o tempo para cada propósito que Ele tem na nossa vida. E então ali, num momento com Deus, meditando no meu exemplo, né, na vida de Cristo, é uma vida que vale a pena, né, ser observada. E à luz da palavra de Deus, o nosso modelo é Ele, né? E então o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra a respeito do tempo de Deus na vida de Cristo, que fica no livro de João, no capítulo 2, uma passagem muitíssimo conhecida, as bodas em Caná, onde a água foi feita em vinho. Interessante que o próprio Deus, né, falando comigo, disse sobre esta passagem, onde Jesus estava com a mãe dele num casamento. E isso me foi maravilhoso, né? Uma grande revelação do Espírito Santo. Porque Jesus nasceu para tirar o pecado do mundo. E Ele nasceu de mulher feito homem. E o pecado entrou no mundo através de um homem, Adão. E o que eu achei mais lindo é que Adão pecou no jardim
onde Deus fez ele e a esposa, e ali o primeiro plano de Deus era o casamento. E ele falhou ali, né? Pecou. E quando saiu de lá, debaixo de uma promessa de que um homem nascido de mulher derrotaria aquele inimigo que fez com que eles pecassem e saíssem do jardim. E então, num casamento, esse homem nascido de mulher fez o primeiro milagre. Mas quando Maria, mãe de Jesus, viu que acabou o vinho, ela pediu para ele, né, que ele entrasse com providência. E vamos ler aqui na palavra. Diz assim o versículo 3: E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. No versículo 4 ele disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E é incrível, o Filho do Senhor do tempo, que tem o domínio total e absoluto de tudo do tempo, obedecendo ao Senhor, o Criador, o Todo-Poderoso, como ele estava aqui na terra como homem e obediente, ele estava aguardando o momento para ele exercer o ministério dele. Aqui ele tinha, segundo historiadores, por volta de 30 anos. Mas a confiança dele no Pai, a intimidade dele com o Todo-Poderoso, ele estava aguardando uma ordem de comando. E hoje eu vejo, sim, essa confiança de colocar o coração em Deus e aguardar é que traz aflição, traz angústia, traz ansiedade. E ele não padecia desses males por conhecer a Deus. Como diz a palavra, o meu povo padece por falta de conhecimento. Então precisa uma entrega, né? E aguardar no Senhor. E aqui realiza-se o milagre num casamento. Vejamos aqui que a obediência de Cristo a Deus fez com que ele deixasse isso claro para a mãe dele, a mãe terrena e o Pai celestial. Todavia, ele nasceu como homem e o princípio divino está nos 10 mandamentos, em Êxodo 20, onde diz honrar pai e mãe. E ele tinha um pai aqui na terra, José, e ele tinha a mãe da qual ele nasceu. E como Deus não admite que seja quebrado princípios, Jesus obedeceu à mãe dele, porque mesmo ele dizendo, mulher, não é chegada ainda a minha hora, ela disse aos empregados, aqui diz na palavra, né? Fazei tudo quanto ele vos disser. E ele obedeceu e fez. E este foi o melhor vinho, melhor do que o primeiro vinho que era acostumado servir, o melhor vinho no início da festa. E aqui eu vejo também a palavra de Deus se cumprindo quando diz que melhor é o fim de todas as coisas do que o princípio delas. Então se admiraram daquele ser o melhor vinho. Porque o princípio de tudo
é obediência, né? Ele observou a ela e ela sabia. Ele devia obediência ao Pai Celestial, ao Espírito Santo, porque ela sabe de onde ele veio. Melhor que qualquer pessoa. Porém, ele obedeceu a um mandamento divino, a um princípio divino. E muitas das vezes é isso que nós temos que observar para nós, nas nossas vidas, no dia de hoje. Que Deus não quebra princípio para abençoar ninguém. Então nós precisamos ter uma vida de obediência a Deus e dar ouvido à voz do Senhor. Daniel sabia muito bem disso, né? Porque ele foi tirado jovem do lugar onde ele vivia, onde ele morava, na Jerusalém de Deus, e foi viver num lugar completamente diferente do que ele estava acostumado. E quando ele foi deportado, ele foi servir lá no palácio, mas ele nunca deixou de servir a Deus. E então ele reconheceu o poderio absoluto do Deus Todo-Poderoso. Que quando nós estamos firmados em Deus, nós podemos até estar num ambiente contrário, numa situação de adversidade. Mas o nosso coração confiado a Ele, realmente nós vamos ter uma paz que excede todo entendimento, mesmo em meio a circunstâncias de dificuldade. Então, o tempo de Deus, ele tem propósito, mas nós temos que observar se nós estamos dentro do padrão divino. Para tudo, né? Para o trabalho, para questões familiares, para questões pessoais. Porque a palavra diz, né, que há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então, a palavra segue falando do tempo para todas as coisas e termina dizendo que há tempo de guerra e tempo de paz. Então, tudo que a gente passar, confiando em Deus, diante de Deus, nós podemos até estar numa dificuldade nesse momento, mas a gente seguindo aqui o exemplo de Cristo, da vida dele, nós vamos chegar no tempo que nós almejamos ter essa paz. E enquanto aguardamos, confiando no tempo de Deus, no propósito divino que Ele tem para nossas vidas, nós vamos conseguir ter paz em meio à adversidade, enquanto aguardamos alcançar o nosso milagre. Quero orar um minutinho para você que está talvez com ansiedade, e se você não tem ansiedade, talvez já está até aflito, ou está até mesmo, quem sabe, numa situação muito difícil, agoniado. Deus amado, Deus santo, Deus de poder e de glória, eu quero agora apresentar a cada vida que está ouvindo essa mensagem, que o Senhor vá de encontro, Pai, a cada alma que está, Senhor, aguardando o Teu tempo, cada alma, Senhor, que está aprendendo de Ti a esperar o Teu tempo, em nome do Senhor Jesus, Papai querido. Que o Senhor venha cobrir com a virtude do Teu Espírito Santo cada pessoa que está ouvindo essa mensagem e ministrar o coração sobre o Teu tempo, Senhor, porque nós vivemos o tempo de Cronos e o Senhor vive no tempo do Kairos. Que nós possamos, Senhor, ter o nosso coração alinhado contigo, que os dois relógios estejam alinhados
para nós alcançarmos, Senhor, as nossas bênçãos, alcançar o nosso milagre. Assim eu oro, em nome de Jesus Cristo.